Agora sim! Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês que acabaram de ajeitar? Gente, a pessoa vive descabelada. Se arruma, tá sempre descabelada. Oi, 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 gente linda! Cheguei! Cheguei para nossa live hoje num horário um tanto diferente, mas não menos especial, muito pelo contrário. Hoje nós teremos a presença ilustre de uma pessoa que eu conheci, que eu amei, que é a Juliana James. Ela já chegou, então eu vou chamá-la aqui. Peraí, Ju, vamos lá. Aceitar aí. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vem chegando. Oi, Juliana! Tá boa? Oi, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui que tá um pouquinho baixo. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo muito bem. Você tá me ouvindo também? Ah, sim. Agora eu tô ouvindo. Acho que Ah, então eu tá. coloquei tudo aqui sem querer. Tudo bem? Tudo jóia, Ana. Bom te ver. Que prazer te receber aqui, menina. Tá mais tranquila? Tava ansiosa. Eu acho que eu tava mais ansiosa que você. Ah, eu tava ansiosa também. Eu te falei, né, que eu não, durante essa quarentena eu acabei não participando de live, não gravei assim nenhuma conta, até gravei, para não dizer que eu não gravei, eu gravei duas contações de história assim, só para experimentar. Mas eu realmente, assim, não tenho esse hábito de fazer live ou de fazer mesmo a contação de história nesse Ao formato, né? vivo. Que você está tão acostumada. É. Não, ao vivo É, sim, mas presencialmente, né? Não ter essa coisa da não, quando eu digo ao tecnologia. vivo presencial, é. A interação é outra coisa, né? É totalmente diferente a interação e quando. Só que assim, eu comecei a fazer no Facebook, já tem, vai fazer 2 anos que eu tenho o canal. Eu Hum, comecei no Facebook e aí criei no meio do caminho, eu criei o ano passado, em julho, se eu não estiver enganada, eu criei no Instagram, mas assim, intensificou mesmo agora com a quarentena, porque a vida da gente é muito corrida, né? Deixa eu ver quem entrou aqui. Soares, Lázaro, acho que é o Lázaro. Oi, Lázaro, bem-vindo! E a Juliana, gente, para quem não conhece, a Juliana é escritora. Aliás, eu vou deixar você falar, porque você tem todo aí o seu currículo magnífico, né? Escritora, eu ainda vou, quando eu crescer, ainda vou ser igual a você. imagina, que isso. Você é maravilhosa. Bem, então, eu sou professora de teatro, eu trabalho como professora de teatro já há mais de 20 anos. E foi por conta do teatro que eu me apaixonei pela literatura, né? E desde Entendi. criança sempre gostei de escrever. E quando foi em 2013, eu lancei o primeiro livro, que é o Qual a Cor da Sua Vida, que conta a história de uma garotinha que a mãe dela descobriu que ela estava com leucemia. Foi inspirada numa amiga minha que estava com uma filhinha com leucemia e que levava a vida com muita coragem, com muita positividade. E inicialmente, assim, eu ia escrever para dar para ela de presente, né? O livro, assim, não tinha essa ideia de eu vou escrever, vou publicar, nada disso não. O primeiro livro foi assim, foi de coração para homenagear essa amiga e a filha dela, Beatriz. E aí eu Que acabei, atitude bonita. acabou que a Beatriz, uma amiga ilustrou, a Beatriz estava super ansiosa para ler o livro. E aí um dia eu vi que um amigo tinha publicado para uma editora de São Paulo, aí eu pensei, vou mandar, vou tentar, né? Para ver o que acontece. Só que aí eu mandei, eles gostaram e aí começou. Aí eu lancei o primeiro, fiz o primeiro com a editora, fiz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí no sexto livro eu resolvi começar a fazer de forma independente. E aí são 10 livros desde então, desde que comecei. Uau, 10 livros. Não, eu ainda vou ter todos. Gente, eu tenho, olha só, eu tenho três. Três, A três, três. Meg Eu Antunes está comecei aqui com esse também, aqui. escritora. Oi, Meg, um beijo para você, obrigada. Você que é uma linda. Oh, é verdade, Meg, Angélica. Oi, gente, bem-vindos.
todos boa vocês, noite. Janaína. A Meg, inclusive, escreveu aqui, Juliana é uma linda. Com certeza. Que fenomenal, sem palavras, né? Eu conheci a Juliana, né, através desse livro aqui. E quem mostrou foi a Amanda Freitas, é minha prima. Eu procurei, tive procurando a Amanda, foi a Amanda, eu preciso de repertório. Eu tenho uns livros aqui excelentes, né? E que eu ilustrei, tem alguns que eu vou te passar. E eu fiquei encantada com esse livro. E aí a gente começou a conversar, né, Juliana? E você está numa campanha muito bacana, que é com esses dois livros aqui, né? A Lua e o Riacho, que lindo, que lindo, que lindo. E esse aqui que conquistou meu coração, né? Por conta da minha história, né? De adoção e tudo. Eu fiquei apaixonada no livro, né? É meu livro de cabeceira, praticamente. E fala um pouquinho da sua campanha, Ju. Você está Então, fazendo? eu lancei esses dois livros aí no dia 14 de março, né? Eu venho todo ano lançando. E aí, esse ano, eu resolvi lancei dois de uma vez. Aí você imagina. Tudo parou no dia 16 de março. No meio Então, dessa confusão, você eu conseguiu não esperava. ação. A gente não esperava isso. Então, se nada tivesse parado, eu estaria indo nas escolas, estaria fazendo as contações, trabalhando, tudo normal. Mas aí eu me via cheia de caixa de livro aqui em casa, tudo parado, não tinha como fazer nada. Daí veio a ideia de fazer uma campanha de doação de livros, que eu sabia que ia ser difícil das pessoas adquirirem os livros nesse momento, né? Os livros eram eu entrei para a família 30, a Lu e o Riacho 35, eu coloquei todos por 20 e comecei primeiro a mandar mensagem no WhatsApp para amigos, familiares, né? Dizer que eu estava começando uma campanha de doação de livros, que a cada R$ 20 um livro seria doado para uma escola pública de Juiz de Fora. E aí eu entrei em contato com algumas escolas que eu já conheço as diretoras, né? São escolas que eu já visito normalmente. E elas começaram também a me ajudar, divulgando nos grupos de professores mesmo, né? Explicando que eu estava sem trabalho agora, então essa seria a fonte de renda, né? E aí as pessoas começaram a ajudar, e aí comecei a divulgar no Instagram, no Facebook, e já fiz até algumas. Hoje foi a terceira 30 livros. O Kaique Núbia, acho que foram 22, se não me engano. E hoje foi para a AMA, que é uma instituição de crianças carentes, que foram 10 livros para lá. Então, assim, devagarzinho as pessoas estão ajudando, os livros estão sendo entregues, eu vou conseguindo me manter, os livros estão saindo. E está sendo maravilhoso também, porque através dessa campanha eu acabo que estou conhecendo pessoas maravilhosas, né? Uma delas é você, né? Que isso. E Eu então amei isso meio de tanta conhecer. coisa esquisita, tem muita coisa boa acontecendo também. Não, tem sim, tem sim. Você também é atriz, ou você só dá aula de teatro? Você é professora de teatro e Ah, atriz também, né? assim, eu não trabalho mais assim como atriz, né? Eu fico mais mesmo com a questão das. Eu não trabalho oficialmente, mas quando me chamam também é difícil dizer não. Marcelo é um grande amigo, produtor, pedagogo aqui de Juiz de Fora. E eu não sei se você ouviu falar de uma peça espírita até que chama Sala de Visitas. Não, não, essa. Depois você dá uma olhada. Não, Então, não. a gente também parou de apresentar por conta da pandemia, mas a gente estava viajando com a peça, a gente tinha ido em Volta Redonda, a gente fez algumas apresentações em Juiz de Fora. O plano era ir para outras cidades também, né? Mas aí não deu, Entendi. tá parado por enquanto. Mas eu comecei no teatro como atriz, quando eu era criança, com 6 anos de idade. E desde então eu Começou, na tô verdade, na hora que você falou que você tem 20 anos que trabalha com teatro, eu falei assim, bom, ela começou muito, muito nova. Porque ela, né, ela é nova. Eu tenho 37, né? Então, quando eu Ah, comecei a dar aula, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 17 anos.
turminha, eu fui substituir uma Nós professora começamos minha. cedo, né? Eu também, eu comecei com a contação de histórias, eu tinha 12 anos, quando eu comecei a É, contar história. Eu comecei nova também, então a gente já está aí bastante tempo na caminhada também, mas é porque a gente começou nova, né, Juliana? é. Tô vendo aqui E minha tia também que você, entrou agora, Edmeia. Minha tia Edmeia tá lá Edmeia, no... oi, Edmeia, boa noite. A Angélica também mandou um boa noite. Boa noite, Oi, gente, a Angélica. gente está feliz de ver as pessoas aderindo e vindo, né? Participando da live. Você tem uma audiência, eu espero que através dessa live outras pessoas também ajudem nessa campanha aí dos livros, né? Porque, na verdade, livro é um tabu, né, Juliana? Vamos combinar que o brasileiro lê pouco, né? E É. aí, nós somos defensores, às vezes a gente não tem tanta visibilidade igual a gente gostaria que tivesse, porque o livro é muito importante. Ele é muito importante. Nas pesquisas que eu fiz, né, achei até que tivesse dados novos, mas eu acho que por conta da pandemia, porque ia sair uma nova pesquisa agora no início de 2020, eu acho que eles deram uma paralisada. Mas a última pesquisa que tem, baseada de 2015, se eu não estiver enganada, 2019, brasileiro lê 4,96 livros por ano. E mesmo assim, eles não são inteiros. Porque se a gente for colocar eles inteiros, é 2,40 e alguma coisa. É absurdo, né? A gente vê assim, é absurdo, porque o livro, ele é fundamental, né? A gente vê que as crianças, a gente fala assim, as crianças não leem, mas nós adultos que somos os exemplos também, a leitura é pouca, se a gente for parar para pensar. E se você pesquisar a fundo, desses dois livros, praticamente 50% é didático. Então, né, um livro de história mesmo, poucas pessoas leem. Isso é muito triste, né? É, eu tive a felicidade de ter esse contato com o teatro logo cedo, né? Que acabou me aproximando da literatura, de boa música, né? E por isso que eu sou assim, sou muito grata ao teatro, que também me deu grandes amigos que eu tenho de infância, assim, que também são do teatro. E sou suspeita para falar, né? Hoje em dia eu dou aula de teatro para criança a partir de 4, 5 anos e dou aula para adolescente, já dei aula para adulto, para idoso também. E eu gosto sempre de apresentar para eles novos textos, autores. Eu procuro começar a aula principalmente com as crianças, assim, numa roda, contando uma história. Eu Uhum. tento ensinar, assim, eu peço que eles tragam, né? Assim, eles ficam bem à vontade, assim, quando querem, para trazer um livro de casa e quando levam eu leio. Então, o começo da aula sempre é desse jeito. Depois a gente acaba fazendo, a gente começa com a parte de exercício, né? De expressão corporal e tudo mais. Eu acabo usando, às vezes, a história do início da aula em algum exercício de improvisação. E isso tudo vai ajudando, né? Vai ajudando para que eles. E fica difícil, assim, às vezes, de criar, de produzir, assim. Tem gente que tem facilidade, que cria quando tá triste, quando tá sofrendo, sabe? Que comigo, assim, Uhum. com tanta preocupação na cabeça, eu não conseguia, assim, criar muita coisa, não. Me procuraram de até Meg, uma dica aí para você olhar, não sei se você já conhece, tem um Instagram que é Historinhas para Contar. E eu fiz uma parceria com eles e em breve eles vão lançar um livro meu lá na plataforma deles, no Instagram deles. É apenas um e-book, né, para esse momento assim de quarentena. Mas era um texto que eu já tinha pronto também, então assim não foi uma imitação desse momento É, não, né? Eu até fiz escrever. eu fiz 2 gravações de contação de história aqui na minha casa também. Mas eu confesso assim que eu prefiro eu, Juliana, fazer a contação de história com a plateia, né? Num espaço que esteja todo mundo junto, perto de mim.
Eu fiz a gravação, cheguei a postar no Instagram, mas eu mesma não gostei muito, então eu nem fiquei divulgando, não, nem nada, não. Mas tá lá no canal no YouTube. Mas entra lá, Ai, que bacana. historinhas, o Instagram, né, que eu tô te falando, é historinhas para contar. Eles funcionam como uma editora e eles publicam. Você pode fazer os livros impressos com eles também. Eu confesso para vocês assim que eu não tive assim a felicidade de me acertar com uma editora, né? Eu trabalhei com 4 editoras, né? Os meus primeiros 5 livros e não gostei assim, não gostei muito assim de como foi feito o trabalho, o retorno para mim não foi bacana. E aí eu criei coragem de fazer os livros de forma independente. O ser diferente é legal. Sim. O sinal não está 100%, está caindo, não sei se é você. Você consegue me ouvir? Está travando um pouquinho você. Deixa eu ver meu sinal. O meu sinal tá bom. Tá Mas bom? enfim, aí eu comecei a fazer os livros. Eu comecei a fazer de forma independente e aí o resultado foi bem melhor e foi quando eu consegui visibilidade, né? Porque a sensação que eu tive é que a editora, ela não luta muito pelo novo autor, né? Eles já têm lá uma quantidade de autores que eles representam e aí eu não aconteceu comigo assim o que eu esperava. Então, eu sozinha, com os meus livros nas mãos, eu comecei a ir nas escolas, comecei a entrar em contato com professores, mandar os livros, os arquivos de PDF para o pessoal conhecer. E aí sim, foi começando a receber os convites para nas escolas para fazer contação de história, e daí eu fiz o Céu de Outono e esses 2 últimos que você conheceu, e Malu também, que foi do ano passado. Nossa, e assim, é bacana você compartilhar isso, porque novos autores também, às vezes, falta às vezes coragem, né? Eu falei com você que eu tenho mais de 400 poesias, né? Eu escrevo também desde pequena. E você estava falando sobre inspiração. Para mim já era diferente. Cada um tem um jeito, né? A inspiração ela vem para mim justamente nos momentos mais intensos, ou de muita alegria, ou de muita tristeza, ou de muita angústia, que eu não consigo colocar, aí eu vou começar, né? Mas a poesia, ela tem uma pegada diferente da história, né? A história você precisa imaginar, você precisa criar. Claro que, pelo que você já contou um pouquinho, a maioria das suas histórias são inspiradas em histórias reais, né? Assim, tanto Qual a Cor da Sua Vida, quanto Malu e o próprio Entrei para a Família, né? É porque eu conheci pessoas que estavam vivendo aquelas situações e eu transformei aquilo num Numa história. muito curioso, que eu estava fazendo a contação de história de um outro livro meu, e aí uma mãe me parou, né, aqui em Juiz de Fora, era lá no Museu Ferroviário, uma mãe me parou e falou assim, Juliana, você precisa conhecer a minha história. E aí eu sentei do lado dela e falei, me conta, né? E aí ela começou a me contar, a gente trocou o telefone, depois ela foi mandando áudio, me contando tudo, que a história era longa. E aí eu fiquei Uhum. apaixonada pela história dela, mas o Entrei para a Família não é a história dela, é um livro totalmente ficção, né? Só que a Olha ideia só. de fazê-lo, a vontade de fazê-lo, foi por conta dessa mulher que eu conheci, que é a Ângela, e eu coloquei o nome da personagem principal do livro da Anne para homenagear a Anne que existe, né? Mas é uma história totalmente de ficção. Então, assim, normalmente eu escrevo sobre coisas que eu acredito, sobre coisas que eu quero defender e sobre pessoas que me emocionam, né? Qual a cor Entendi. da sua. Uhum. Eu entendi. E assim, eu gosto da leitura, da boa leitura, né? E tá em falta hoje em dia, né? A verdade é essa, né? E
A gente, quando a gente propôs nessa live, falar um pouco dessa importância, né, para as pessoas que estejam nos assistindo, né? Principalmente pai e mãe. Eu já vi várias postagens, eu não sei se você já viu, de pai falando que vai agradecer, vai pedir aumento para o professor, que não sei o que tem. Que a maioria fica desesperada, né? Não sabe o que fazer com o filho. E o livro, ele é, eu acho que a melhor saída nesse momento, né? Porque o livro ele tem vários benefícios, né? A gente pode aí citar aí, poxa, quanta coisa que a gente pode citar, eu fiz até uma lista, né? A leitura promove o desenvolvimento da criança, né? E você como pedagoga também, como professora de arte, você sabe disso muito bem. A criança, ela algumas vezes ela tem dificuldade de expor, principalmente algumas crianças que são crianças atípicas, né? Eu sou psicopedagoga e eu tenho paixão por autismo. E eu sei que a história é essencial para eles também, sabe? Porque eles têm essa dificuldade de colocar para fora, né? E a história, ela permite isso, né? Eu, assim, você falou que, e assim também eu com as minhas poesias, a gente escreve com coisas que a gente acredita, que a gente defende, que a gente, pensamentos. E assim a criança, muitas das vezes, ela não sabe expressar e se espelha naquela história, não é verdade? Sim, sim. E até está acontecendo uma coisa assim interessante, que algumas pessoas nessa quarentena começaram a participar dessa minha campanha, né, adquirindo os livros. E eu tenho muitos amigos que estão com crianças assim pequenas, de 2, 3 anos, né? E os livros que eu escrevo acaba que eles têm mais texto, assim, né? Para a escola é voltado para o ensino fundamental. Uhum. Mas o filho, por exemplo, né, desde pequenininho, ele tem contato com os livros. Eu acho importante, por mais que a criança ainda que não seja um livro para a faixa etária dela, é importante ela ter o contato com o livro, para aprender a folhear o livro, para ela poder começar, através dos desenhos, né, ler o livro do jeitinho dela, né? Porque isso é ensinado, isso é de pequeno. Não adianta você querer preparar o teu filho para ele se tornar um leitor quando ele estiver sendo alfabetizado, né? Ele vai ter o primeiro contato com o livro lá com 7 anos, né? Então, esse contato com o livro, eu vejo assim, pela minha experiência com meu filho, e ele tem hoje uma boa relação com os livros, acho por conta disso, porque os livros ficavam no quarto dele, ele tinha acesso aos livros, e não tem essa de a criança tem 3 anos, vai rasgar o livro. Isso é ensinado também. Ele não rasgou os livros, ele não rabiscou nos Claro. livros, né? Ele tem ainda Tem tanta tecnologia hoje, né? Tem e livros, claro que tem. né? Próprio Tem para os livros grossos, tem os livros de borracha, tem esses livros brinquedos, né? Mas eu estou dizendo assim, ter contato com o livro assim mesmo, né? Com a folha fina, para aprender, né? Para ser algo assim do ambiente da criança, né? E isso tudo só vai ajudar, né? Porque faz parte também da brincadeira do faz de conta, a criança pega o livro e olha os desenhos, imagina e depois vai tentar reproduzir isso. Outro dia, uma amiga minha fez um post muito bacana contando que estava lendo um livro para o filho dela e no livro tinha uma imagem do menino que subia nas costas do pai, assim, né? Sentava na cacunda do pai. E disse depois que quando o pai dele chegou em casa, o menino foi todo feliz querer reproduzir, né, essa a imagem. cena. Olha que E um bacana. garotinho de 3 anos, um garotinho, né, um garotinho pequeno, assim, que está tendo esse contato com os livros. Então, Isso acho que é é isso. essencial, né? Começar desde cedo, tem que começar desde cedo, não adianta esperar, assim como levar o filho ao teatro. Muita gente me pergunta, com quantos anos eu levo meu filho ao teatro? É, bem, assim, eu levei meu filho ao teatro quando ele tinha 6 meses, né? Eu entendo, assim, que ele, como eu trabalho com isso, trabalhava com produção cultural, muitas vezes meu filho teve que ir comigo, né? E era muito pequenininho, então, assim, ele meio que acostumou com esse ambiente porque ele frequentou desde cedo. É claro também que, assim, os pais têm que ter noção, né, que se o filho, bebê, começa a chorar, começa a gritar, você tem que sair com o filho, não Tem adianta que também retirar, forçar, claro. não adianta forçar, mas estar ali naquele ambiente, poder ir, levar, né? A criança vai se acostumando. E a criança, ela gosta, né? Claro que quando a criança é bem pequena, né, naquele momento ali do teatro, né, e até a própria contação de histórias,
Dependendo, a criança pode se assustar, ela pode se sentir um pouco desconfortável. Mas se ela cresce nesse ambiente, muito pelo contrário, isso estimula a criatividade, a imaginação, que é muito saudável, né? Que aí a gente vê hoje uma geração só aqui, né? Que não consegue imaginar da nossa, né? Igual eu falo assim, eu conto histórias. Eu não sei se você usa assim. Eu até fiz um vídeo sobre isso, onde eu pego uma colher de pau e transformo ela numa bailarina. Mas isso é o que? Imaginação. Né? Isso vem de pequeno, porque assim, minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai também, né? Então, assim, eu tenho histórias do meu pai, eu lembro do meu pai contando, tinha uma Bíblia, até pouco tempo, aquelas Bíblias para criança, meu pai contando histórias. Muitas das vezes ele chegava, eu já estava dormindo, mas aquilo ficava tanto no subconsciente que às vezes eu sonhava com a história. Era um barato para mim. Então, assim, eu cresci ouvindo essas histórias e com isso, hoje eu consigo transformar, igual essa colher de pau virou uma bailarina. Então, assim, para a criança isso é muito saudável, né? Ela imaginar, ter uma criatividade, porque assim, nos momentos, por exemplo, agora da crise, você criou uma oportunidade, né, uma possibilidade de você sair da situação, você. Mas como que isso é através de quê? Criatividade, de leitura, de conhecimento, de autoconhecimento, porque a gente, como eu falei, quando a gente lê, a gente se espelha naquilo que a gente está lendo, né? Então, assim, o livro é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. É admirável a sua profissão como escritora, gente, porque também não é fácil, não, tá? Igual eu falei assim, eu queria ter o dom de escrever para criança, sabe? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma poesia para criança. Não consegui, gente. Não fui, não, porque eu acho que cada um tem o seu dom, né? É a mesma coisa, assim, eu nunca escrevi ainda nenhum texto para adulto, assim, eu tenho meus escritos, meus desabafos que eu escrevo para mim mesma, mas a minha vontade mesmo, assim, quando eu sento para escrever e assim, eu penso, eu quero publicar, eu quero falar disso, é para o público infantil. E apesar disso, os meus temas, eu vejo assim, os livros temas delicados, o Céu de Oito, e ele conta a história de uma menina chamada Raquel, que nasce assim num lugar, num vilarejo, e ela é muito curiosa, ela nasceu numa outra que não é a nossa, e ela vai crescendo naquele vilarejo e fica um pouco sem entender o que está acontecendo, porque um dia ela chega na escola e os professores separam os meninos das meninas, e aí ela volta para casa e reclama com a mãe dela. Ela tinha mais ou menos uns 7 anos. A mãe explica que naquela época, no lugar onde elas moravam, ia ser assim mesmo. Os meninos eram separados das meninas, porque eles iam ser destinados a estudar, aprender coisas para a profissão deles no futuro. E as meninas cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. E esse vilarejo aonde ela vivia, acontecia todo ano um festival de balões coloridos, no outono. E ela vai crescendo, vai se tornando cada vez mais curiosa. Ela era uma menina que lia mais livros do que as meninas da idade dela. E quando o festival está de volta na cidade, ela está andando pelas ruas, ela vê um menino lindo e para e fica olhando para ele. E aí, quando a gente olha muito para uma pessoa, né, a pessoa acaba olhando de volta. E foi o que aconteceu. Só que quando o menino olha de volta para Raquel, ela fica de tudo quanto é cor, fica super sem graça e se vira de costas e tromba numa garota. E essa garota que ela tromba é uma menina chamada Khadija, que é filha de fotógrafos famosos e que começa a contar para ela da luta das mulheres que estão pelas ruas na Europa lutando por liberdade e igualdade. E aí a Raquel se encanta, fica amiga dessa menina, começa a mostrar as belezas do lugar para ela
e vai aprendendo um monte de coisa, que é uma menina que viaja muito, que conhece muita coisa. E quando o festival de balões acaba naquele ano, a Raquel sente que ela não cabe mais naquele lugar. E aí ela decide estudar sozinha tudo sobre balões, sobre meteorologia, Que e bacana. começa a construir um balão. E o livro termina com ela voando em busca de conhecimento e de liberdade. Só que, né, Bacana. eu resumi bem aqui a história para vocês, mas o livro fala de gênero, o livro fala empoderamento feminino, e eu lancei esse livro em 2018. Então foi naquela época que estava falando de escola sem partido, que estava todo mundo falando dessa questão de gênero. E assim, foi uma coincidência, porque eu escrevi esse texto antes, né? Calhou dele ser lançado nesse momento. E aí muitas escolas, assim, diretoras, professoras falavam comigo: "Ai, Ju, o livro tá lindo, adorei o livro, mas eu tô com medo". Tava aquele clima assim de algumas escolas, as professoras estarem com medo dos pais, do que os filhos iam Aham, contar em casa. Então foi entendi. um livro lindo, feito com fotocolagem, ilustrado também pela Márcia Evaristo, um livro grande que eu fiz, assim, e, nossa, foi muito difícil dele sair, sabe? Depois, assim, que passou e tudo, aí sim eu comecei a fazer contação de história dele em muitas escolas, mas inicialmente, assim, no lançamento, que estava no auge de preocupação mesmo, que estava tendo protesto, né? Aí, menina, o livro ficou, assim, um tempo parado. A Natália Brasil Vou tá falar, aqui, minha amiga deixa eu querida. falar um boa noite pro pessoal que está chegando. A Laura, minha amiga de São Paulo. Legal, tá aqui Também, também. A Marcos Júlia. Sabores, Júlia também esteve estava por comigo ontem, aqui. semana passada. A O Meg Marcos, está ele falando. A Meg está Oi. falando uma coisa legal, assim, que precisamos falar. Nas minhas contações de história, eu uso sempre música. Eu gosto, assim, de que tenha música junto, assim. E aí, no Ser Diferente é Legal, que foi o primeiro que eu fiz, assim, com música autoral, né? Eu escrevi poesias inspiradas no meu próprio livro e o meu marido, que é músico, transformou as poesias em música. E aí a gente fez isso também com o Malu, ficou bem bacana. E aí a gente acabou aderindo. Então as histórias, né, quando Eu, eu vou em lugares, as eu histórias, elas têm um fundo musical, elas têm um fundo musical o tempo todo e tem as letras, né, os momentos da nossa cantoria. menina, por incrível que pareça, quer dizer, trabalho com criança desde os 12 anos, né, na igreja. E até hoje, as minhas composições e poesias são todas para adultos. E aí eu tô vendo você falar de cantar, né? Não sei se você canta, né? Você utiliza da música. Eu acompanho uns canais também no YouTube de contadores que fazem a mesma coisa, de músicas autorais da história. Eu acho isso fantástico, porque quando você canta, né? Inclusive tem alguns professores de química, de física, que utilizam disso também, porque você memoriza aquela história que às vezes te impacta tanto, mas que, né, para quem é leitor, às vezes você perde alguns detalhes da história. Mas quando você canta, você termina, né? Porque aí aquilo fica gravado, né, dentro da sua memória. Tá falhando, então se der algumas pausas, você não fica triste, não. É porque pausa que eu não sei. Não, tudo bem, sem problema. A internet é isso mesmo, né? Não é É 100%. A minha verdade. internet falha. Hoje está até incrível, tá bom. Sua homenagem aqui. Juliana, olha, tá sendo um prazer te receber aqui e eu tô ficando curiosa para conhecer a Meg, né? Que é uma das que está bem interagindo aí também. A Chama a Meg Meg de no Juiz de WhatsApp. A Meg é uma pessoa super premiada. Tem que conhecer a Meg. É Que escritora também. bacana, gente. Juliana, fala do seu canal no YouTube. Você falou que você tem um canal no YouTube para que as pessoas também possam te seguir lá no YouTube, né? Menina, eu tenho um canal no YouTube, mas eu sou uma pessoa esquisita, assim, entendeu? Eu não, não tenho colocado nada no canal. Eu acho que tem duas contações de história lá só. Eu não movimento muito, de verdade, assim. Eu É, movimento mais.
eu movimento mais o Instagram mesmo. Eu acho porque antes dessa pandemia, né, o meu trabalho era muito de ir nas escolas e eu postava mais assim a foto, o registro, né? Eu não estava ainda assim como outras pessoas, né, já estão trabalhando na internet, gravando vídeos e tudo. Então, assim, o canal tá lá, é Juliana James, quem quiser ficar curioso, tem lá 2 gravações, mas o movimento todo mesmo é no Instagram, assim, o movimento mais forte. Inclusive, eu criei lá agora um destaque para quem ficar curioso, quem quiser saber mais sobre a campanha de doação de livros, né? Tá tudo lá num destaque que se chama campanha, e aí eu já postei algumas fotos de entrega, já postei como ajudar, e depois, quando for nas escolas fazer as contações, né? Esses registros vão ficar lá também. Ai, que bacana. Bacana, muito bacana mesmo, Juliana. Olha, é um prazer te conhecer mesmo, tá? O seu trabalho é lindo. Eu espero a gente poder se conhecer pessoalmente também, né? Com Em certeza. breve. Quero ir aí em São João, Já quero ir tem aí contar a história aí. Oi? Quero ir aí em São João contar a história aí, né? Conhecer Isso, a vem. Márcia. Nós, aqui em São João, nós estamos criando um grupo que chama Contadores Encantadores, né? Onde a gente está reunindo, né? Até a Janete, que está aqui, ela vai estar conosco na próxima live, no final de semana que vem, contando histórias. E são vários contadores. Semana passada, o Márcio Sabones, eu não sei se você viu, não sei se Eu você vi, eu vi. conhece o Márcio. Não, não conheci. Eu vi depois, eu vi no seu Instagram. O Márcio é uma pessoa, ele já trabalhou, inclusive, se eu não tiver. Márcio, sinaliza aí para mim, Márcio. O Márcio, ele já trabalhou, se eu não estiver enganado, na Alterosa, e é repórter, ele é jornalista, né, formado, contador de histórias, fundador de vários grupos teatrais aqui, do Nepopô Festival, você já tem ouvido falar, não sei se você já ouviu falar. Então, ele tem também uma história bacana e a gente começou a juntar a Janete, que já está com a gente há muito tempo, a Paula Itaboraí, Miriam, porque aqui tem uma gama de contadores que amam contar histórias. Depois, quem quiser, corre lá, tem no YouTube também e tem no Face. A gente ainda não fez o Instagram do Contadores Encantadores, né? Mas a gente ainda vai fazer o Instagram. E aí a gente está com essa ideia, assim que passar a pandemia, fazer um dia inteiro de maratona de contação de histórias. E a gente, você com certeza vai estar convidada aí para fazer seus livros, né? E compartilhar aí com a gente. Vou adorar, vou com Ó, certeza. tem gente falando aqui, ó, fã do seu trabalho, Ju. Natália A Nath, Brasil. a Nath, a gente tem uma história linda. Eu conheci a Nath quando eu era professora lá no SESC. E trabalhei um tempo no SESC, foi maravilhoso também. Acabei ficando amiga da Nath, indiquei ela para trabalhar na arteria, que é outra casa que eu dou aula. E vira e mexe, eu sempre lembro dela, assim. A Nath trabalha com palhaçaria, também é uma pessoa legal para você estar conhecendo. Maravilha, que legal, Nath. Bacana. Bacana, gente, bacana, bacana. O mundo artístico é maravilhoso, né? A arte, a leitura, isso é aquilo que a gente estava falando, porque quando você permite, através da leitura, através do teatro, né, você explorar os sentimentos de outra pessoa, mas sentimentos próprios, resolver conflitos próprios, né? E assim, e para a criança, isso é fundamental também, né? Se a gente que é adulto, às vezes a gente tem dificuldade de resolver algumas coisas, né? Que dirá uma criança, imagina, né? Então, assim, eu falo que, para mim, essa pandemia, para mim, trouxe um crescimento muito grande nesse sentido, sabe? Porque, assim, eu posso hoje ter um tempo de qualidade com os meus filhos, né? A gente vê aí muitos pais, e principalmente filhos, né? Os filhos são os que mais reclamam a ausência dos pais, só trabalho, só trabalho, só trabalho. E claro que eu separo, porque eu estou em home office, eu trabalho, estou sob plantão, né? Eu sou coordenadora pedagógica do Polo Unopar aqui em São Paulo, Nepomuceno. Então, assim, eu estou em home office. Tanto que eu falo, a mamãe está trabalhando, agora eu não posso. Mas no momento em que eu posso estar com eles, isso tem sido muito divertido. E o livro, ele é uma ponte.
Isso é uma ponte, você aproximar, você ter um tempo gostoso com seu filho e passar aquilo que, às vezes, com palavras de você mesmo, você às vezes não consegue passar. Aí, quando você pega uma história, por exemplo, aquela Entrei para a Família, quase que eu derrubo o cenário aqui, não tem noção, né? Sendo eu. Esse livro aqui, que eu Entrei Família, que foi o que me marcou muito, pela adoção, né? Que a minha situação aqui, você consegue, a criança consegue se ver, né? Ela consegue assimilar coisas que às vezes só você falando não vai ter aquela assimilação. Mas quando ela vê, não, é igual aquela criança daquele livro, é igual naquele ator, naquele filme, naquele teatro. Isso é muito bacana e isso que possibilita é a cultura, é a arte, né? Esse conhecimento, né? E tudo através de livros. Porque a maioria, através da contação de história, através da contação de história. Porque se chegamos até hoje, até o dia de hoje, é através da contação de histórias, eu não tenho dúvida disso. Desde lá dos primórdios, se passava conhecimento através da contação de histórias, né? Verdade, Ana. E assim, eu acho que é muito importante, assim, esse momento que você falou, né, de você estar contando história com o seu filho, né? De você abrir um livro, sentar com o seu filho e ler com ele, né? E muita gente às vezes tem dificuldade de fazer isso por conta da correria da vida, né? Por conta dos trabalhos. E é tão importante, né? Isso, além de aproximar, né? Além de aproximar a relação mãe, pai, filho, né? O gosto pela leitura, o gosto pelas histórias. E assim, nem Exatamente. sempre assim, né? Meus livros, por exemplo, esses últimos, né? Estão com bastante texto, né? A mãe pode ler para o filho pequeno e pode improvisar, pode pular um pedaço, mudar uma palavra para a criança entender, não tem problema. Fazer uma voz diferente de um personagem, do outro. Quando a criança já está lendo, né? Dividir isso, um lê um pouquinho, o outro lê outro pedacinho, né? E isso tudo vai contribuindo, né? Com certeza, com certeza. Juliana, nós vamos encerrar, senão a live eu não consigo gravar a live, né? Verdade, verdade. Entraram uns amigos aqui no finalzinho que eu gosto muito. Entraram. A O Benedita, Adriana, minha gerente, queridíssima do coração, o Del também. A Felipe, Laura, uma professora maravilhosa que eu conheci agora há pouco tempo. Conheci por conta da campanha de doação de livros. Cadija também, uma querida que trabalhou comigo nas primeiras contações de história que eu fiz, né, no SESC, que fui em várias escolas e que foi tão gostoso, tão prazeroso. Foi com a Cadija. Um beijo para você, Cadija. Obrigada, saudade. Que é isso. isso. Obrigada aí todo Olha, mundo. um prazer. Prazer ter recebido você aqui, né? Espero que as pessoas que estão assistindo, né? Estou vendo algumas aqui que entraram. Miriam, Rodolfo. Rodolfo é meu aluno, a Benedita é minha gerente, lá do Polo. A Miriam, prazer. Miriam. Miriam também está aí. Um beijo, Miriam. Um beijo pro Del, meu amigão. Me ajudou Eu a espero que financiar as a pessoas tenham campanha de livro. gostado, né, desse bate-papo. É um bate-papo, né? Conhecer um pouco mais de você. E, assim, uma pessoa fantástica que é você, né? Muito bacana mesmo. Muito Obrigada. Gente, ó, então eu quero falar para vocês que ainda não segue a Juliana, Juliana James, né? Isso aí. Isso. E quem ainda não me segue, segue aqui no Instagram, que todo final de semana a gente tem aí. Durante a semana eu trago dica de leitura. Essa semana eu falei sobre o Entrei para a Família. E eu mostrei as fotos aqui, não sei se você viu, né? A história dos meus pequenos. É emocionante. Eu não gosto de ficar olhando, não. Se eu ficar olhando, eu fico emocionada toda hora. E a ideia não é essa. Ó, não, quem não adquiriu, tá? Adquira, procura a Juliana, super indico. E acompanha também, né, Juliana? Às vezes você já tem, doe. Não é assim? Doe. Isso aí você ajuda a disseminar boas ideias, disseminar cultura e boa leitura. Tá joia, Ana. Obrigada pelo espaço, pelo carinho, viu? Um beijo Eu para que te você. agradeço. Um beijo, um abraço para todo mundo que nos acompanhou.
Fiquem com Deus, gente. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, Ju. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau.